que é o Maio Amarelo, que fala sobre a campanha de conscientização sobre segurança no trânsito e tem como objetivo chamar a atenção da nossa sociedade para o alto índice de feridos no trânsito em todo o mundo. E hoje, no quadro Ouvindo Especialista, estamos com o médico, ortopedista e traumatologista, Dr. Maninho, que vai falar dos impactos que os acidentes causam com lesões nos ossos e também nas articulações. Dr. Maninho, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde, Ana Paula. Muito boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui no Balanço Geral. É um prazer estar aqui novamente. Maravilha. A gente vai falar de um assunto muito importante, né? E já começo perguntando quais são os principais tipos de lesões ortopédicas que o senhor costuma tratar em vítimas de acidentes de trânsito. Bom, existe uma grande variedade de lesões ortopédicas. As lesões ósseas, que são as fraturas, as lesões em partes moles, que são lesões de ligamentos, lesões musculares, lesões de nervos, lesões de tendões, lesões articulares, lesões na coluna vertebral, são as lesões mais frequentes, dependendo do tipo de acidente que o paciente sofre, se é com um carro, com moto, com caminhão, mas esses são os principais tipos de lesões. E como essas lesões, elas impactam a vida dos pacientes ao longo, né, dos anos e também da sociedade em geral? Então, a natureza da lesão e a gravidade do trauma vai influenciar diretamente no tipo de tratamento a ser realizado, no tempo de internação e nas condições pelas quais esses pacientes vão sair dos hospitais. Isso influencia bastante, então existe uma grande variedade desse tipo de lesão. Olha, quem está acompanhando agora essa entrevista, né, a gente está falando também a respeito aí do Maio Amarelo, onde acontecem muitos acidentes, muitas pessoas que sofrem, né, nos acidentes e têm as lesões, e a gente está aqui com um médico que também é ortopedista e traumatologista, e você pode fazer a sua pergunta. De repente, né, aconteceu algo com você e você quer tirar essa dúvida. Inclusive, eu quero até acrescentar, o nosso zap é o 998780327. Em alguns momentos, como a gente traz aqui alguns assuntos relacionados a acidentes, eu sempre falo assim, porque quando eu ouço que a pessoa que participou, né, que estava envolvida no acidente, ela levanta, né, do carro ou da moto e percebe que não aconteceu nada naquele instante, ela segue para casa e não quer o atendimento médico. E eu já ouvi até de alguns médicos e gostaria de falar com o senhor a respeito desse fato de que mesmo assim, mesmo saindo de um acidente e achando que não teve nada, que não sentiu dor, é importante ir ao médico? É muito importante, porque existem algumas lesões que elas podem não aparecer o sintoma imediatamente. E na fase aguda do trauma, o exame físico ele é mais fidedigno no sentido da gente poder identificar aquele tipo de lesão. E quanto antes a gente efetua o tratamento, melhor é o prognóstico e mais rápido a gente pode colocar esse paciente sem sequelas de novo à sua vida ativa. E normal. Nada de ficar pesquisando, né, às vezes na internet para ver, a pessoa teve um problema na perna, um problema no joelho, nada disso, né? É, o famoso doutor Google, né? Isso é muito comum hoje em dia, a gente frequentemente é abordado com alguns questionamentos que muitas vezes eles não procedem. E por isso que eu recomendo que, em caso de acidente, que é o que nós estamos discutindo aqui no momento, num primeiro momento o paciente se dirija logo para o setor de emergência, que é a nossa referência aqui em Campos, o Hospital Ferreira Machado, que é uma referência regional de trauma, tanto do nosso município quanto de toda a região norte e noroeste fluminense. Agora, quais são os desafios enfrentados pelos médicos ortopedistas no tratamento de pacientes envolvidos nos acidentes de trânsito? Ana Paula, o principal desafio é o grande número de acidentes que vem acontecendo, com um número alarmante de casos que vem aumentando a cada ano e que dão entrada no nosso hospital de referência, que é o Hospital Ferreira Machado, que é o hospital de referência da região, como eu falei. Eu tenho aqui um dado alarmante, que de janeiro a março desse ano foram 5.276 atendimentos no setor de ortopedia e traumatologia do nosso hospital. É um número muito alarmante e que aumentou, foram 211 atendimentos a mais do que o mesmo período do ano passado. Esse número ele cresce a cada ano, ou seja, de maneira exponencial. Isso preocupa muito as autoridades, porque a gente precisa ter uma capacidade instalada
e muitas vezes ela é superada por um crescente número de atendimentos que acontecem às vezes sem nós nos programarmos. Então esse eu acredito que é o principal desafio, mas existem outros desafios também. O crescente número de acidentes, a gente vem notando a cada ano que as lesões estão cada vez mais graves. São múltiplas lesões, múltiplas fraturas, o que faz com que o paciente tenha que permanecer um longo período de internação, com risco de infecção, que também é uma complicação muito temível por nós, ortopedistas. E ainda mais o fato de que muitas vezes esses pacientes eles ficam internados muito tempo e ocupam um leito que poderia ser usado, às vezes, em outro tipo de situação, em outro tipo de patologia. Agora, o senhor saberia dizer qual é o meio de transporte que tem mais incidência nos acidentes, no trânsito também? Sem sombra de dúvida nenhuma, isso é um dado da Polícia Rodoviária Federal, o acidente de moto é disparado o primeiro lugar, seguido pelo acidente de caminhão. Ah, é? De acordo com a gravidade do trauma. E como causas principais, né, a gente vê aí a imprudência de maneira geral. O excesso de velocidade, a embriaguez ao volante, o uso do celular, o não uso do cinto de segurança, que também, apesar das campanhas de conscientização, a gente percebe que esses acidentes eles são muito frequentes e os pacientes não usam o cinto de segurança. Na moto, por exemplo, o não uso do capacete. Então, isso é muito frequente a gente vê no dia a dia. E são muitas as lesões, né? Tem algum caso assim que o senhor se recorda de ter atendido, de ter visto de perto e a pessoa às vezes até se arrepender? Eu devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. É bom porque esses exemplos às vezes ajudam a pessoa que está em casa, né? Que anda às vezes sem ter essa responsabilidade, anda sem usar o cinto de segurança, anda com muita rapidez. E às vezes quando a gente ouve um exemplo de um atendimento, né, de alguém que o senhor pode falar aqui agora, que sirva de lição. Será que tem, doutor Maninho? Olha, são tantos exemplos, né? Que é difícil eu dizer um. Mas eu tenho, inclusive, amigos próximos que tiveram um acidente de moto por questão de minutos, até de uma imprudência, perderam a perna. Olha isso. Um outro colega teve um acidente de carro, ficou paraplégico. São pessoas próximas a mim. Pacientes a gente vê todo dia, né? Isso é muito comum. E a gente ouve relatos da pessoa muitas vezes ter se arrependido, se eu pudesse ter voltado atrás. Então, às vezes, eu acho que por uma questão de segundos, às vezes por falta de um cuidado mínimo, isso pode custar caro. E ainda ter a recuperação, né? Porque tem pessoas que também, quando se machucam, passam por um longo período, né? De fisioterapia, desses atendimentos que são contínuos, né, doutor Maninho? Sim, é como a gente vem falando aqui, né? É um desafio para a gente, porque as lesões, elas estão a cada ano se tornando mais graves, não só em número, como também no tipo de lesão. São múltiplas fraturas, são múltiplas lesões. Os pacientes, muitas vezes, tendo que ficar por um longo período de internação por conta da gravidade do acidente. Muitas motos, carros, é uma situação bastante difícil, é um problema de saúde pública. Pois é, e que a gente tem que ter mais consciência também, né? A gente está aproveitando esse Maio Amarelo, falando aqui com o doutor Maninho a respeito dessas questões, né, de acidentes, de cuidados que devemos ter. E o que é que o senhor orienta hoje em dia, né, com tantos acidentes acontecendo, as campanhas existem, mas qual é a mensagem que o senhor gostaria de transmitir ao público, né, durante esse Maio Amarelo deste ano, que é em relação à segurança no trânsito, à prevenção também dos consequentes danos, doutor Maninho? A mensagem que eu digo é que eu passo é que eu acho que todos nós somos responsáveis por isso. Então, eu acho que nós devemos todos nos sentir responsáveis, porque a segurança no trânsito é responsabilidade de todos nós. E eu acho que muitas vezes, por um momento, por uma atitude impensada ao volante, nós podemos colocar em risco a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu convido a população que nos ajude, que faça parte dessa campanha, no sentido de fazer parte da solução e não do problema, para que nós possamos, né, chegar com saúde ao nosso destino, para ver nossos entes queridos e levar aí uma vida
uma vida saudável e sem sequelas, principalmente, que é muitas vezes o que acontece quando nós sofremos um acidente de trânsito, quando não acontece, quando nós não perdemos a vida, muitas vezes nós levamos uma sequela para o resto da vida. Ficamos com uma vida limitada que poderia ter sido evitada, às vezes, por uma atitude simples. Olha, chegou uma mensagem aqui do Alfredo Sampaio, né? Tá chegando aqui pra gente. Ele pergunta sobre acidentes quando acontece com outras pessoas. O que ele deve fazer? Digamos que ele esteja na rua, né? Esse é o exemplo que ele deu. E aí ele viu uma pessoa se acidentando. O que ele deve fazer? Muito boa tarde, Alfredo de Macaé. Muito boa tarde, Alfredo. A sua pergunta é muito pertinente, porque muitas vezes a gente, no afã de querer ajudar, Sim, atrapalhamos. O primeiro passo é ligar para o corpo de bombeiro ou ligar para o serviço que tenha condições de trazer uma equipe médica e paramédica para poder socorrer aquele paciente. Porque existem lesões na coluna cervical, principalmente, que muitas vezes pela mobilização intempestiva podem às vezes prejudicar e muito. Existem relatos, e não são poucos na literatura, onde um paciente com uma lesão cervical que num primeiro momento poderia ser tratada, o paciente, por um mau atendimento num primeiro momento, ele evoluiu para uma tetra ou paraplegia. Então, é importante que eu oriento aqui a todos que estão nos ouvindo que não mobilizem esse paciente de maneira intempestiva, porque isso pode, ao invés de ajudar, atrapalhar. O ideal é que entre logo em contato com o corpo de bombeiro, porque eles têm o treinamento específico, a expertise para fazer o socorro daquele paciente, levar aquele paciente de maneira segura para a unidade hospitalar de referência, no caso aqui em Campos, o Hospital Ferreira Machado, e em Macaé, o HPM, para que sejam feitos os exames diagnósticos e o tratamento adequado. Olha, então assim, não deve, até mesmo que a pessoa que não tem uma habilidade, né, não tenha conhecimento de primeiros socorros, não é isso, doutor Maninho? Não deve, em hipótese alguma, triscar, tocar. Não deve de forma alguma. A gente tem, todos que fazem esse tipo de atendimento, eles passam por um treinamento intensivo para que sejam habilitados a fazer esse tipo de atendimento. Então, o cidadão comum, se ele não tiver nenhuma formação, eu não aconselho que tente fazer. Muitas vezes querendo ajudar, a gente entende, mas muitas vezes mobilizar um membro, ou como eu falei o exemplo da coluna cervical, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. E cada lesão é uma lesão. Se eu for falar aqui de cada lesão específica, existe uma manobra de redução que nós levamos muito tempo aprendendo para poder colocar em prática, mas que o cidadão comum, ele não é prudente que ele faça. Bom, a gente está chegando ao finalzinho dessa entrevista. Agradecer aqui a presença do Dr. Maninho, médico, ortopedista, traumatologista, e gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais aqui no Balanço Geral. Queria chamar a população para que nos ajude nessa missão, nessa árdua missão, porque o número de acidentes ele vem aumentando de maneira significativa, principalmente os acidentes de moto. São acidentes graves, são acidentes que deixam sequelas, são acidentes que ocupam leitos hospitalares, muitas vezes com longa permanência. O principal afetado é o próprio paciente, que muitas vezes ele acha que aquilo não vai acontecer com ele. Então a gente sabe e a gente vê no dia a dia que às vezes uma atitude impensada ao volante ou na moto, uma ultrapassagem, pode levar a uma consequência trágica e que o paciente ele vai levar para o resto da vida. Então, isso é um compromisso de todos nós, como cidadãos, divulgar isso e tentar tomar cuidado não só da gente, né? Porque eu acho que se a gente tomar cuidado das nossas atitudes, a gente já está fazendo bastante. Mas também tentar advogar aí por políticas públicas que nos ajudem à conscientização de segurança no trânsito. Eu acho isso muito importante. Doutor Maninho, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Balanço Geral.